No episódio de hoje, vamos mergulhar em 5 encontros devastadores com alguns dos predadores mais eficientes da natureza. Número 1. O Guia de Pesca de Kakadu. Era o dia 15 de março de 2014, quando os isolados e quase intocados billabongs do Parque Nacional Kakadu, no território do norte da Austrália, se tornaram palco de uma das mais brutais e chocantes tragédias envolvendo crocodilos de que se tem notícia. A paisagem parecia saída de um tempo pré-histórico. O sol castigava o terreno com um calor quase insuportável, o ar vibrava de calor sobre as planícies e as árvores conhecidas como paperbark projetavam longas sombras irregulares sobre águas barrentas, densas e paradas, que pareciam guardar segredos de milhares de anos. Essa região de natureza quase intocada, reverenciada por sua biodiversidade, abrigava alguns dos maiores crocodilos de água salgada do planeta, predadores que se mantêm no topo da cadeia alimentar desde eras imemoriais. E foi exatamente ali que um guia de pesca, respeitado e experiente, encontrou seu destino final após cometer um erro tão simples quanto fatal. Jackson Cole era um nome conhecido entre pescadores e turistas da região. Durante 12 anos, ele navegou por aquelas águas traiçoeiras e conquistou fama como um dos guias mais preparados e competentes do território. Seu currículo impressionava. Incontáveis expedições bem-sucedidas, centenas de clientes que voltavam para casa não apenas com peixes, mas também com histórias de segurança e respeito à natureza, sempre transmitidas pelo guia. Aos 34 anos, Jackson possuía um conhecimento profundo sobre o comportamento dos crocodilos, sobre seus hábitos de caça, territórios e até sobre pequenos sinais do ambiente que denunciavam a presença desses gigantes. Esse saber acumulado era a garantia da segurança de muitas pessoas. Seu jeito calmo e sua habilidade em transmitir confiança transformavam a experiência de pesca em algo inesquecível. Mas, apesar da imagem de profissional impecável, Jackson atravessava momentos difíceis. O fim de um casamento turbulento havia deixado cicatrizes emocionais, e ele passou a buscar refúgio em jornadas solitárias, indo cada vez mais fundo em locais isolados, afastados de qualquer movimento humano. Naquela manhã em particular, o guia decidiu visitar um ponto secreto para pescar. Um pequeno billabong que apenas poucos moradores conheciam. Era como se estivesse em busca de um lugar onde pudesse escapar não só das pessoas, mas também de seus próprios pensamentos. O destino, contudo, seria cruel. O homem que dedicou a vida a ensinar como evitar tragédias em ambientes de crocodilos acabaria por se tornar vítima da própria confiança. O crocodilo de água salgada, crocodilos porosos, é uma máquina de caça aperfeiçoada por milhões de anos de evolução. Esses répteis colossais podem superar 6 metros de comprimento e possuem a mordida mais poderosa registrada no reino animal, capaz de exercer até 260 megapascais de pressão. Para efeito de comparação, isso equivale a esmagar ossos humanos como se fossem galhos secos. O método de caça é simples, mas eficaz. Camuflagem perfeita, paciência infinita e ataques relâmpago que não dão chance à presa. Na época de chuvas, o perigo é ainda maior. Machos territoriais patrulham suas áreas com agressividade extrema, expulsando e atacando qualquer criatura que se aproxime. Não por acaso, esses animais sobreviveram praticamente inalterados por mais de 200 milhões de anos, aperfeiçoando técnicas de caça e reprodução ao longo de incontáveis gerações. Jackson, que tanto alertava sobre esses comportamentos, foi traído por sua própria displicência. Enquanto pescava, sua linha enroscou em galhos submersos a cerca de 20 metros da margem. O correto seria cortar a linha e abandonar a isca. Essa era a recomendação que ele repetia constantemente aos clientes, mas naquele dia decidiu ignorar o próprio conselho. Arregaçou as calças e entrou na água turva, rasa, confiante de que nada aconteceria. No entanto, ali perto, escondido sob galhos e folhas flutuantes, um crocodilo de quase 5 metros esperava imóvel, tão perfeitamente camuflado que parecia fazer parte da paisagem. Jackson se abaixou para soltar a linha presa, e nesse instante, a criatura explodiu da água como uma força da própria natureza. As mandíbulas gigantes se fecharam sobre seu tronco, esmagando costelas, perfurando órgãos e provocando lesões fatais já no impacto inicial. Mas o instinto do crocodilo foi além. Iniciou o giro da morte. Na primeira rotação, a coluna de Jackson se rompeu. Nas seguintes, ossos se quebraram em sequência,
Até que na terceira volta, entre o trauma e o afogamento, sua vida chegou ao fim. O corpo foi arrastado para águas mais profundas, onde o predador o prendeu sob um tronco submerso. Essa prática, de guardar a presa até a carne amolecer, é comum em crocodilos grandes. 3 dias depois, guardas localizaram o carro de Jackson abandonado e uma enorme operação de busca teve início. Helicópteros, barcos e rastreadores vasculharam a região até que mergulhadores encontraram seu corpo no esconderijo subaquático do animal. A tragédia provocou discussões acaloradas. Uns defendiam mais medidas de segurança, outros diziam que o acidente foi fruto de um único deslize. Operadores turísticos aumentaram a rigidez nas instruções de segurança, e a morte abalou profundamente os guias locais. A família de Jackson divulgou uma nota lembrando sua paixão pela conservação e o respeito pelos animais que estudava e enfrentava. O governo do Território do Norte investigou protocolos, mas não encontrou falhas estruturais. A conclusão foi dura. Não havia como culpar o sistema. Jackson Cole foi vencido pelo excesso de confiança diante de um predador supremo. Número 2. A fotógrafa do rio Chobe. No dia 7 de agosto de 2015, as águas do majestoso rio Chobe, em Botsuana, se transformaram em palco de um episódio terrível que abalaria a comunidade internacional da fotografia. A paisagem era deslumbrante. O rio se estendia até onde a vista alcançava, cruzando um dos corredores de fauna mais icônicos da África. Manadas imensas de elefantes se reuniam nas margens. Predadores espreitavam silenciosos e árvores baobá se erguiam como monumentos ancestrais. O sol africano, em tom dourado, iluminava as águas que escondiam uma ameaça invisível. Ava Montgomery, fotógrafa londrina de apenas 28 anos, havia viajado ao continente africano com um único objetivo: capturar imagens capazes de impulsionar sua carreira a um novo patamar. Sua determinação era admirada, mas também temida. Ava tinha a reputação de arriscar demais para conseguir fotos que outros jamais ousariam tentar. Ao lado dela estava James, seu namorado de 31 anos, mais cauteloso, cada vez mais alarmado pelo comportamento ousado da companheira. Durante a viagem, Ava já havia conseguido registros espetaculares de leões e leopardos. Contudo, esse sucesso vinha acompanhado de um padrão perigoso: a tendência de ignorar orientações de segurança. Naquele período, guias locais reforçavam alertas sobre crocodilos ativos devido à estação de acasalamento. Ava ouviu, mas desconsiderou os conselhos, convencida de que eram exagerados. Naquela manhã fatídica, ela avistou enormes crocodilos tomando sol na margem oposta e não resistiu ao impulso de chegar mais perto para buscar a imagem perfeita. O animal que observava era um crocodilo do Nilo, Crocodilos nilóticos, o segundo maior crocodiliano do mundo e um dos predadores mais temidos da África. Esses répteis colossais podem alcançar mais de 6 metros e desenvolver uma força de mordida superior a 340 megapascais. Caçam com estratégias refinadas pela evolução. Permanecem imóveis por horas, com apenas olhos e narinas à mostra, até explodirem em ataques de velocidade impressionante. Durante o acasalamento, a agressividade aumenta ainda mais e qualquer aproximação é interpretada como ameaça. Ava cometeu o erro fatal de se posicionar a apenas 3 metros da margem. Estava tão focada em ajustar sua lente teleobjetiva que não percebeu o perigo à espreita. James, desesperado, implorava para que ela recuasse, mas foi ignorado. Ali, imóvel havia mais de 1 hora, um crocodilo de 4 metros estava camuflado entre vegetação e galhos flutuantes. No instante em que Ava se inclinou para fotografar um elefante que bebia ao fundo, o predador atacou. Em menos de 2 segundos, emergiu e percorreu a curta distância, lançando-se contra a fotógrafa. As mandíbulas se fecharam com força brutal sobre sua cabeça e ombros, quebrando vértebras cervicais e esmagando o crânio. A violência foi tamanha que ela perdeu a consciência imediatamente. Arrastada para dentro do rio, Ava foi submetida à técnica mortal desses animais. Violentos giros de corpo conhecidos como giro da morte. Mesmo inconsciente, seu corpo foi torcido em movimentos que quebraram costelas e dilaceraram órgãos internos. Em apenas 90 segundos, entre traumas e afogamento, a jovem estava morta. O crocodilo levou o corpo para uma caverna submersa, prendendo-o entre raízes e galhos, prática comum para armazenar presas até o início da decomposição.
James gritou em desespero, chamando a atenção de turistas e guias que lançaram botes de resgate. Mas o predador havia sumido nas águas turvas. Mergulhadores e autoridades realizaram buscas extensas, mas o corpo de Ava jamais foi encontrado. O Departamento de Vida Selvagem de Botsuana investigou e concluiu que a principal causa foi a negligência da própria vítima, que não seguiu recomendações básicas. O incidente levou organizações internacionais de fotografia de vida selvagem a criarem diretrizes mais severas para trabalhos próximos a crocodilos. Empresas turísticas no Rio Chobe passaram a impor distâncias mínimas obrigatórias da margem para fotógrafos. Em nota oficial, divulgada pela Embaixada Britânica, a família descreveu Ava como uma conservacionista apaixonada que morreu perseguindo seus sonhos. O mundo da fotografia chorou a perda precoce de uma artista que já começava a ser reconhecida em publicações de prestígio. Número 3. A mãe em Kruger. Era o dia 22 de junho de 2016 quando o imenso Parque Nacional Kruger, na África do Sul, cenário de incontáveis histórias de vida selvagem, se transformou em palco de uma tragédia familiar inimaginável. Essa reserva gigantesca, com mais de 2 milhões de hectares, é um mosaico natural de savanas, florestas abertas e rios sazonais. Ali, acácias se espalham como pontos escuros sobre a planície dourada, e poços de água temporários se tornam refúgios vitais para animais durante a estação seca. Sob o céu límpido e frio do inverno do hemisfério sul, os acampamentos remotos pareciam oferecer às famílias uma experiência inesquecível de contato direto com a natureza. No entanto, por trás desse convite à aventura, escondia-se também uma ameaça constante e subestimada: a presença dos crocodilos. Tessa Langford, de 42 anos, havia planejado cada detalhe da viagem como forma de proporcionar, aos 2 filhos, um reencontro com a essência da vida selvagem africana. Moradora de Joanesburgo e engenheira de software, Tessa era extremamente organizada e metódica, qualidades que a ajudavam no trabalho corporativo, mas que não lhe davam experiência prática em acampamentos rústicos. Ainda assim, estava confiante. Ao lado dela estava seu marido, Mark, que desde o início mostrava preocupação com os perigos de acampar tão perto de animais selvagens. Mas Tessa acreditava firmemente que, seguindo precauções básicas, nada poderia sair errado. Os guardas do parque haviam emitido alertas claros sobre crocodilos rondando áreas de poços d'água muito frequentados. Porém, movida pela ideia de proporcionar aos filhos a chance de observar animais de perto, ela insistiu em escolher um local a apenas 50 metros de um dos pontos mais movimentados de vida selvagem. Sua motivação era simples. Queria que as crianças pudessem testemunhar o espetáculo da natureza nas horas mais mágicas, o amanhecer e o entardecer. A ironia era dolorosa. Aquilo que parecia ser uma escolha para criar memórias únicas se converteria em sua ruína. O crocodilo do Nilo, animal que habita rios e lagos africanos, é um dos predadores mais bem-sucedidos da história da evolução. Sobrevive praticamente inalterado há mais de 200 milhões de anos, e não por acaso. Esses gigantes podem ultrapassar 5 metros de comprimento e desenvolver uma mordida capaz de gerar pressões superiores a 340 megapascais, mais que suficiente para esmagar ossos humanos como se fossem palitos. Sua estratégia de caça baseia-se em camuflagem, paciência e ataques relâmpago. Durante a estação seca, quando a água escasseia, os animais se concentram em poucos pontos permanentes, transformando esses lugares em verdadeiras armadilhas. Crocodilos se aproveitam disso e ficam imóveis durante horas, aguardando que presas se aproximem. Embora possam atacar em qualquer horário, sua atividade aumenta à noite e nas madrugadas, quando o metabolismo de sangue frio funciona de forma mais eficiente. Foi justamente às 2 horas da manhã que Tessa ouviu barulhos estranhos vindos do poço. O som de respingos e grunhidos baixos a despertou. Imaginando que algum animal pudesse representar perigo para a família, ela abriu discretamente o zíper da barraca e saiu para investigar, sem despertar o marido ou os filhos. Optou por não usar lanterna, acreditando que a luz poderia assustar ou atrair o que estivesse ali. Essa decisão a deixou vulnerável, pois a escuridão a impediu de ver o perigo à sua frente. Um crocodilo de cerca de 4,5 metros rondava silencioso à margem, atraído pelo cheiro da comida mal descartada pelo grupo após o jantar. Quando Tessa se aproximou a apenas 5 metros da água,
o predador explodiu em velocidade assustadora. Suas mandíbulas se fecharam sobre as pernas da mulher abaixo dos joelhos. O impacto foi devastador. Ossos esmagados, artérias principais rasgadas, músculos dilacerados. O sangue começou a escorrer rapidamente. O grito de Tessa ecoou pelo acampamento, acordando o marido e os filhos em pânico. Enquanto isso, o crocodilo a arrastava para a água turva. Ali, iniciou o terrível giro da morte. O primeiro movimento quebrou sua bacia, os seguintes fraturaram costelas e coluna vertebral. Em menos de 2 minutos, entre hemorragia massiva, traumatismos múltiplos e afogamento, a vida de Tessa chegou ao fim. Mark tentou correr em direção à água, mas a cena se perdeu diante de seus olhos. A escuridão, a força do animal e a velocidade do ataque tornaram impossível qualquer reação. Guardas responderam ao chamado de emergência cerca de 30 minutos depois, mas a busca só teve êxito na manhã seguinte. Mergulhadores localizaram o corpo de Tessa em uma enseada isolada, onde o crocodilo havia escondido a presa, um comportamento comum entre esses répteis, que armazenam corpos até a decomposição facilitar a alimentação. As autoridades de parques sul-africanos investigaram a tragédia e concluíram que a combinação de escolha inadequada do local e descarte impróprio de restos de comida foi determinante. Como resposta, implementaram protocolos mais rígidos. Acampamentos passaram a ser estabelecidos a maiores distâncias de cursos d'água, novas regras de armazenamento de alimentos foram criadas e sistemas de alerta reforçados em pontos populares. A morte de Tessa provocou debates intensos em todo o país sobre como equilibrar turismo e segurança nos parques nacionais. O que era para ser uma viagem de sonhos em família terminou de forma brutal, mostrando que, diante de predadores supremos, a cautela nunca é demais. Número 4. O pesquisador no Pantanal. Era o dia 14 de setembro de 2017, quando o imenso Pantanal no Brasil, um dos ecossistemas mais ricos e complexos do planeta, se tornou palco de uma tragédia que interrompeu de forma abrupta a carreira promissora de um jovem cientista. O Pantanal é a maior planície alagada tropical do mundo, formado por um intricado mosaico de rios, lagoas, brejos e florestas que mudam de acordo com o ciclo das cheias. Durante a estação das chuvas, grandes áreas se inundam, criando paisagens de rara beleza, mas também de grandes perigos. Entre antigas fazendas de gado, garças, araras e jacarés, se espalham aos milhares, compondo um espetáculo natural grandioso e, ao mesmo tempo, implacável. Foi nesse cenário que Marcus Holloway, estudante de biologia da Universidade de São Paulo, de apenas 26 anos, iniciou sua expedição científica. O objetivo era estudar populações de jacarés e mapear padrões de comportamento. Uma pesquisa considerada crucial para a conservação da espécie. Marcus era reconhecido como um aluno brilhante, determinado e profundamente curioso. Porém, sua autoconfiança muitas vezes se transformava em imprudência quando estava em campo. Ele trabalhava em equipe com outros 2 colegas de pós-graduação. Juntos, já haviam realizado diversas medições e marcações em jacarés de pequeno porte, o que deu a Marcus uma sensação enganosa de controle. A experiência acumulada ao longo de 3 semanas reforçou nele a impressão de que dominava as técnicas de captura e manipulação desses animais. Seus professores viam nele um jovem meticuloso. Mas essa postura acadêmica havia lhe transmitido uma perigosa sensação de invulnerabilidade. As orientações oficiais eram claras. Durante a temporada de reprodução, os jacarés, principalmente os machos adultos, tornam-se muito agressivos, defendendo território e ninho contra qualquer intruso. Ainda assim, Marcus passou a buscar atalhos, convencido de que poderia lidar sozinho até com espécimes maiores. O jacaré-açu, caimã yakari, é um dos répteis mais emblemáticos do Pantanal. Em média, chegam a 3 metros, mas alguns indivíduos podem viver décadas e ultrapassar essa marca. Com corpos musculosos, caudas que funcionam como verdadeiros chicotes e mandíbulas capazes de triturar ossos. São predadores altamente adaptados. Na época de acasalamento, machos se tornam particularmente violentos e podem atacar até animais muito maiores que seu tamanho habitual de presa. O erro fatal aconteceu numa tarde quente, quando Marcus avistou um grande macho de aproximadamente 3 metros descansando na lama da margem de um rio. A cena transmitia uma falsa tranquilidade. O animal parecia lento sob o sol forte. Impulsivo, o jovem cientista decidiu capturá-lo sozinho,
sem esperar os colegas que estavam a cerca de 100 metros catalogando exemplares menores. Munido apenas de um laço e de uma trena, ignorou o protocolo que exigia no mínimo 3 pessoas para lidar com jacarés maiores de 2 metros. Ele se aproximou pelo lado errado, deixando ao animal uma rota livre para a água e colocando a si mesmo na posição mais vulnerável possível. Quando tentou posicionar o laço no pescoço do réptil, o jacaré explodiu em velocidade e força. Com um golpe poderoso da cauda, derrubou Marcos na lama. Antes que ele pudesse reagir, o animal abocanhou seu braço direito logo abaixo do cotovelo. Ossos se quebraram instantaneamente, vasos sanguíneos principais foram rompidos e a dor foi insuportável. O jovem gritou desesperado, mas o pior ainda estava por vir. O jacaré iniciou o giro da morte, torcendo com violência tamanha que arrancou o braço da vítima em segundos. O sangue jorrou em ondas, tingindo a margem lamacenta. Marcos tentou se arrastar, mas o predador voltou a atacá-lo, desta vez agarrando-lhe a garganta. As presas atravessaram as artérias carótidas e as veias jugulares, causando hemorragia maciça. Em menos de 4 minutos, o corpo entrou em choque e a vida de Marcos se extinguiu. O jacaré arrastava o corpo em direção à água quando os 2 colegas chegaram, gritando e gesticulando em pânico. Assustado, o animal abandonou a presa e desapareceu nas águas profundas. As autoridades ambientais brasileiras abriram uma investigação imediata para entender como o acidente ocorreu. A universidade suspendeu todas as atividades de campo no Pantanal até uma revisão completa de protocolos. Após o episódio, novas regras foram implementadas. Supervisão obrigatória para qualquer pesquisa com répteis de grande porte, além de equipamentos de segurança adicionais para cada equipe. Marcus Holloway, que tinha um futuro brilhante pela frente, encontrou um fim trágico por confiar demais em suas próprias habilidades. Sua morte mostrou que, no campo, a experiência acadêmica não substitui a prudência diante de predadores implacáveis. Número 5. A mochileira do rio Daintree. Era o dia 3 de novembro de 2018, quando o majestoso rio Daintree, em Queensland, na Austrália, cenário de beleza paradisíaca e biodiversidade única, se transformou em palco de uma das mortes mais trágicas e evitáveis da região. Às margens desse curso d'água, erguia-se uma floresta tropical milenar, com árvores colossais formando uma copa densa que mal deixava a luz penetrar. Aquele lugar, protegido como patrimônio mundial, atraía milhares de visitantes fascinados com sua fauna e flora. Mas, por trás do encanto da paisagem, escondia-se uma ameaça silenciosa. Os crocodilos de água salgada, predadores que dominam o território há eras. Foi nesse cenário que Savannah Brooks, mochileira espanhola de apenas 23 anos, encontrou seu fim. Natural de Madrid, Savannah estava em sua viagem de intercâmbio, um gap year de aventuras pela Austrália. Durante 6 meses, percorreu lugares isolados, trilhas deslumbrantes e praias paradisíacas, sempre em busca de novas experiências. Seu espírito livre e entusiasmo contagiante cativavam os companheiros de viagem. Mas junto dessa energia vinha também uma característica perigosa: a tendência de ignorar regras de segurança que outros viajantes seguiam com rigor. Naquela noite, Savannah e 3 amigos europeus celebravam em um pub à beira do rio. Bebidas, risadas e histórias compartilhadas preencheram as horas. Quando deixaram o bar, já sob os efeitos do álcool, a jovem fixou-se em uma ideia impulsiva. Queria nadar nas águas escuras do Daintree. Ao longo da margem, placas de advertência alertavam de forma clara e repetida sobre a presença de crocodilos. Ainda assim, Savannah tratou os avisos como exageros, e a intoxicação pelo álcool a deixou com uma falsa sensação de coragem. Seus amigos tentaram dissuadi-la, insistiram para que desistisse, mas não conseguiram impedi-la fisicamente. Riam nervosos, achando que talvez fosse apenas uma provocação dela. Infelizmente, era uma decisão séria e definitiva. O crocodilo de água salgada, Crocodilus porosus, é o verdadeiro senhor dos rios e estuários australianos. Sobreviveu quase inalterado por mais de 200 milhões de anos, resistindo a mudanças climáticas, extinções em massa e adaptações da vida selvagem. Machos podem ultrapassar 7 metros de comprimento e apresentam a mordida mais forte do mundo, com pressão superior a 260 megapascais, suficiente para transformar ossos em fragmentos. Esses animais são mestres da camuflagem. Ficam horas imóveis, misturados à superfície barrenta,
até que uma vibração mínima da água revele a aproximação de uma presa. No verão tropical, quando as águas ficam mais quentes, tornam-se ainda mais agressivos, patrulhando territórios como verdadeiros senhores da caça. Savannah, sem perceber a magnitude do perigo, entrou na água apenas de roupa íntima. O álcool já havia comprometido seus reflexos e diminuído sua capacidade de avaliar riscos. Começou a nadar, deixando para trás a margem segura até alcançar cerca de 30 metros da terra firme. O movimento dos braços e pernas produzia ondas suaves que, para os ouvidos e sensores de vibração do crocodilo, soavam como um convite. Um macho de aproximadamente 4,5 metros, escondido nas partes mais profundas do rio, captou o estímulo e se aproximou em silêncio absoluto. Savannah boiava, despreocupada, quando a tragédia irrompeu. Num salto brutal, a criatura emergiu das águas turvas, fechando as mandíbulas ao redor do tronco da jovem. O impacto foi devastador. Costelas se partiram instantaneamente, órgãos internos foram perfurados e os pulmões esmagados impediram qualquer respiração. O crocodilo arrastou Savannah para o fundo, girando com violência. O primeiro giro fraturou sua coluna. Os seguintes dilaceraram músculos e ossos. Em menos de 90 segundos, entre traumatismos múltiplos, hemorragias internas e afogamento, a vida dela se esvaiu. Seus amigos, paralisados de horror na margem, gritaram e choraram em desespero. Nenhum gesto poderia mudar o destino. O predador desapareceu com a vítima nas profundezas do rio, provavelmente para escondê-la em cavernas submersas, locais onde esses animais armazenam corpos até que a decomposição torne a carne mais fácil de consumir. Equipes de emergência chegaram poucos minutos depois do chamado desesperado, com helicópteros, barcos e mergulhadores. Durante dias, buscas intensas foram realizadas, mas nenhum vestígio de Savannah foi encontrado. O crocodilo havia desaparecido junto com sua presa, reforçando a fama de caçador perfeito. As autoridades de Queensland investigaram o episódio e concluíram que as medidas de segurança existentes já eram adequadas e que a negligência da vítima foi o fator determinante. Ainda assim, o caso gerou discussões e novos esforços para conscientizar turistas estrangeiros sobre os riscos reais de nadar em águas com crocodilos. Operadores turísticos passaram a dar instruções ainda mais rigorosas, enfatizando a letalidade desses animais. A família de Savannah viajou da Espanha até Queensland para participar das buscas e, diante do inevitável, realizou um memorial nas margens do rio onde ela havia perdido a vida. Aquele momento simbólico foi a despedida de uma jovem sonhadora que buscava liberdade e descobertas, mas encontrou tragicamente o predador supremo do rio Daintree. 5 histórias, 5 destinos interrompidos de forma brutal pela mesma força implacável. Os crocodilos. Essas criaturas pré-históricas, sobreviventes de milhões de anos, continuam provando que a natureza não perdoa deslizes nem mesmo dos mais experientes, apaixonados ou sonhadores. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!